boa noite. Eu costumo dizer que quem tem um porquê, né, enfrenta qualquer como, é uma frase que retrata quando a gente sabe um porquê de alguma coisa. A gente tem uma razão de lutar, tem uma razão de fazer. E esse é o propósito do Segundou, né? Para quem tá chegando agora, muito boa noite. Nosso Segundou hoje, esse encontro delicioso, divino que a gente faz toda segunda-feira, que nos eleva, né? É uma troca aqui. Eu gosto demais de estar aqui com vocês. É uma troca de energia, uma troca de inspirações, né? E eu sei que tem um propósito maior da gente estar aqui. E eu sempre trago com boa noite, tudo bem? Marta entrando, todos que estão entrando aqui, muito boa noite para o nosso Segundou sobre intuição. Então, eu estou pedindo para vocês aqui, Tiago, Fran, quem estiver entrando aqui, boa noite, nosso Segundou sobre intuição. Lembra de colocar o aviãozinho, que depois eu esqueço de pedir, para a gente poder divulgar. A Fernanda que está entrando também, muito boa noite, boa noite, boa noite. Indo para o tema intuição. Gente, eu sempre trago ou a etimologia da palavra, ou o que isso significa, porque eu acho que é importante, né? Às vezes a gente trata de um tema, mas sem, pelo menos, abordar ele de uma maneira como ele existe, né? Então eu vou trazer esse início, né? O que você... Vou fazer uma pergunta, antes de eu falar para quem está chegando. Vocês acham que intuição existe ou não existe? Coloca para mim aqui, é bom porque eu gosto de conversando com vocês, como se a gente estivesse juntos assim numa sala. Estamos, né, numa sala virtual, mas eu não escuto vocês, então eu gosto de ver o que vocês escrevem. Vocês acham que intuição existe ou não? Sim, coloca um sim para mim, quem acha que intuição existe. Quem acha que intuição existe, que intuição é algo que é real, que existe. Quem acha aí, coloca um sim para mim, escreve nos comentários aqui. Existe? Existe, para mim existe. Isso, sim, olha lá, a Rosa falando, a Kedma falando, Fernanda falando sim. Então, e é algo que é difícil às vezes da gente explicar, né? Intuição parece assim, olha, né? Ainda mais quem é mãe, fala, nossa, a gente tem um sexto sentido, a Franciele falando que sim. Então eu vou entrar nesse aspecto, né? De algo que a gente sabe que tem, que existe, só que não é algo palpável, né? Não é algo material, né? A gente não vê, né? A gente sente. Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou pegar uma definição para vocês entenderem, né? Origem da palavra. Então, a origem da palavra, intuição. Ela vem do latim, que fala que é ver interiormente, que é contemplar, que é considerar de uma outra forma, né? Que não aquela boa noite, Letícia, quem está entrando agora com o tema intuição do Segundou. Estou bem na definição desse ato, né, de perceber as coisas, de pressentir, né, de independente do raciocínio, não é do nosso raciocínio, não é da nossa análise, é uma sabedoria, parece que interior, né, é isso que a gente sente. Então é um processo pelo qual passam, né, todos os seres humanos no seu funcionamento, na sua existência. Eu tô lendo aqui a definição, tá? E ainda que seja um enigma para a ciência. É uma aptidão, eu vou ler essa para vocês entenderem. Ah, então eu acho que existe? Então existe, olha lá. É uma aptidão que todos nós seres humanos temos, mas que precisa ser desenvolvida. A intuição precisa ser desenvolvida. É como um guia interno, tá? Então olha lá. Todos nós sabemos que existe intuição, então ela é considerada, apesar de ser um enigma ainda para a ciência, absolutamente falando, mas Platão já dizia de intuição, né, aquela intuição intelectual, já valorizava a intuição, como vários filósofos, e até hoje a filosofia se baseia nessa intuição, né, intelectual, nesse download de ideias, né, que a gente fala. E Descartes, por exemplo, foi o primeiro filósofo moderno que se utilizou de intuição para construir um sistema filosófico. Olha que interessante, né? Então, intuição consiste num ato único do espírito.
Então eu quis trazer essa definição, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, será? Ah, eu não acredito. Ah, eu acredito. E a gente fica muito no achismo, né? E eu acho importante que tem muitas coisas que a gente não precisa acreditar, elas existem, não é verdade? É a mesma coisa que alguém fala assim, ah, eu não acredito muito no poder da gravidade, né? Eu não acho que é real, porque eu não vejo. Aí você fala, bom, então taca um objeto que ele vai direto pro chão. É uma energia, ela existe, mesmo que você não acredite. Então, nós temos, gente, para quem tá aqui no Segundou pela primeira vez, vocês vão escutar um ronquinho, que é da minha cachorrinha, que ela fica no meu quarto. E ela tem o focinho curto, então ela fica roncando. Todo mundo que tá no Segundou já acostumou, mas quem tá entrando agora, não adianta. Se eu deixar ela lá fora, ela vem, abre a porta e entra, entendeu? De vez em quando ela sobe no colo e participa do Segundou. Mas se estiver atrapalhando, vocês falam, né, Lilica? Aí você fica quietinha. Tadinha. Gente, então, vocês que estão chegando agora, nós estamos falando sobre intuição. Sejam muito bem-vindas, Gisele, todos que estão chegando agora. Chamem mais mães aqui, pessoas que queiram saber mais sobre esse tema tão incrível que é a intuição, e que eu quero trazer de uma forma super prática, para a gente trabalhar isso no nosso dia a dia, para a gente poder desenvolver isso com as crianças, gente. Se intuição é algo que existe, mas precisa ser desenvolvido, a gente não pode, para começar a desenvolver isso, pode, quando tiver 30, 40 anos. É melhor a gente desenvolver antes. Lógico que pode desenvolver depois. Aliás, a gente pode desenvolver em qualquer idade da vida. Mas é mais fácil se a gente aprende quando a gente é criança. Quando nós somos mais novos, tudo é mais fácil de aprender e desenvolver. Se a gente começa a desenvolver a bondade, né? Começa a desenvolver algumas virtudes humanas, honestidade, começa a desenvolver tudo na primeira infância, aquilo se torna natural. Quando nós temos 20, 30 anos, a gente nem sabe funcionar de outra forma, porque aquilo já incorporou. Agora, se a gente nunca desenvolveu, não é que a gente não tem capacidade de desenvolver. A gente pode ter 80 anos, 90 anos e pode desenvolver grandiosas coisas na nossa vida. Só que a gente deixa de aproveitar um período que a gente pode desenvolver isso. Então, a intuição, ela existe, ela deve ser desenvolvida. Por isso que eu quero trazer a importância de desenvolver também nas crianças e como fazer isso. E também como fazer na nossa vida, tá? Então, Albert Einstein, por exemplo, Einstein enfatizava o potencial intuitivo do ser humano. Então, se a gente pensar, grandes pensadores, grandes gênios da humanidade entenderam que tinha um download, entendeu? Que tinha algo ali intuitivo, que não era só da razão, que também tem intuição, que ela é intelectual. Eu vou trazer isso hoje, tá? Tem uma frase do Jung que ele fala, né, que cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Vou repetir. Cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Jung já falava isso, né? Nada mais é que essa conexão de respostas que podem vir através de intuições mais sábias para o nosso existir, tá? Sejam muito bem-vindas quem está chegando agora. O tema hoje é intuição para o nosso Segundou, tá? Então eu vou trazer. Nós temos que também, eu vou trazer para a criança, mas nós temos que entender como adultos, né? Nós temos que separar, gente, intuição de medos e desejos, né? Porque, por exemplo, muitas vezes eu posso pensar assim, eu acho que é uma intuição, mas será, né? Eu acho que eu não vou, porque, eu acho que não é uma intuição. Só que daí eu tô funcionando com medo, ou eu tô funcionando com desejos. Então é uma linha muito tênue entre o que é ego, entre o que é aquilo que eu desejo, ou as minhas crenças, ou os meus medos, ou os meus anseios, e a intuição sábia, uma sabedoria maior de condução de vida. É uma linha tênue, por isso que a gente precisa se conhecer, por isso que a gente precisa aprofundar, por isso que a gente precisa silenciar o nosso eu, né, esse ego, e deixar um eu superior maior falar, quando se trata de intuição também,
né? Porque senão a gente confunde. Nós temos o nosso ego muito mais treinado, né? Na nossa sociedade é sempre o eu, o eu, o eu, o eu, o eu. A gente esquece de valores, de virtudes, do porquê que a gente está fazendo aqui, esquece de missão, esquece de propósito, esquece de algo maior, quanto mais uma sabedoria, né? Que é o ápice do ser humano, é a sabedoria. Então, se a gente esquece de tudo isso, é muita tendência a gente seguir mais para o nosso eu, né, para o nosso ego. Mas tem como a gente trabalhar isso. Eu vou trazer isso hoje nesse segundo. Tá, e bom, nós já usamos pensamentos intuitivos no nosso dia a dia, lógico, né? Você tá passando pela cozinha e você vê uma jarra ali que tá prestes a cair, ou um copo que tá muito na beirada, você nem percebe, você vai lá, já põe o copo para dentro, ou, né, você vê um tapete que tá enrolado, você acha que pode cair, são intuições dos objetos que passam pelos nossos sentidos, né? Do olhar, da visão, ou nós temos intuições mesmo, né? Ai, né? Parece que isso aqui não tá muito bom, enfim, a gente vai sentindo e vai agindo, sem perceber, né? Muitas vezes a gente é até meio automático, a gente age no nosso dia a dia. Mas tem uma diferença entre uma intuição e uma fabricação mental, né? Uma fabricação mental é algo que a gente fabrica como um projeto de vontade, né? Aquilo que eu estava falando, nós fabricamos um pensamento. Ele não é genuinamente uma intuição. Bom, o nosso corpo, ele é comandado pelo nosso cérebro, né? Tanto os estímulos que a gente recebe de fora, quanto os estímulos que a gente recebe de dentro. Ele toma conta de tudo. Nesse determinado momento, todos que estão aqui, o coração está batendo, a digestão está sendo feita. Se você tiver com frio, você vai sentir na sua pele. Se você tiver com calor também. Se você tiver com coçando algum lugar, você vai sentir. Então o cérebro, ele comanda tudo isso. Então existe o nosso corpo físico, né? Só que existe também conexões cerebrais que tratam da intuição. São outros lados do nosso cérebro que são trabalhados quando nós lidamos com processos intuitivos. Então, nós estamos muito acostumados a trabalhar outra área do cérebro, que é mais o racional, o lógico, o eu. Eu defino, eu faço, eu escolho. Tá fazendo sentido, gente? Não é assim? Eu levanto de manhã, eu faço, eu vejo as tarefas, eu já penso o que eu vou fazer, o que eu vou fazer na minha profissão, o que eu vou fazer no meu trabalho, se eu vou sair do meu trabalho, se eu não vou sair do meu trabalho, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, o que eu vou fazer, o que eu vou comprar, onde que eu vou investir, se eu vou... que eu vou tal, como que eu vou educar, o que meu filho vai ser quando crescer, é sempre um eu, né? É muito eu. A gente pensando, a gente raciocinando e a gente agindo, né? É geralmente isso. Sempre no eu, né? A gente tá muito acostumado a fazer tudo na vida a partir da lógica, né? E que é muito importante, a gente precisa ter lógica. Nós vivemos aqui nesse mundo, né? Que é um mundo de pensamentos, um mundo de ações que a gente precisa da lógica. Óbvio que nós precisamos da lógica. Mas nós possamos usar a lógica também para transcender. Nós também temos que usar a nossa inteligência para saber o que nós estamos fazendo aqui, né? Hoje estava uma lua maravilhosa. Quem viu a lua cheia hoje, gente? A lua cheia hoje estava espetacular. Até estava lendo um pouco sobre essa lua de hoje e tal. E eu estava voltando da academia a pé, que é aqui pertinho. Eu parei assim, fiquei numa esquina assim. E eu fiquei assim, contemplando aquela lua, sabe? Eu fiquei parada, assim, eu me vi como um pontinho na terra, olhando para aquela lua, olhando aquele universo que é gigantesco, que tem aquela lua, que tem infinitos planetas, eu sou um pontinho aqui, sabe? Então, qual que é a minha missão aqui? Nossa pátria, na verdade, é celeste. E eu fiquei ali naquele estado de contemplação, né? Até passou uma moça, falou assim, você tá encantada aí com a lua? Tá apreciando a lua? Eu falei, tô. Ela falou, eu também tava olhando a lua e tal. Mas, sabe, com aquele movimento assim de, né? De que a gente precisa transcender. Então, nós também precisamos usar o nosso cérebro, né? A nossa inteligência, para desenvolver outros aspectos do nosso humano,
que também é um ser divino, né? Que nós estamos numa experiência terrena. Nós somos seres eternos, né? Seres espirituais numa dimensão aqui corpórea. Então, isso também é um ato da gente usar o nosso cérebro para transcender, né? E é uma área mais sensível, né? Essa que eu tô falando agora, nessa, né? Gente, eu tô olhando aqui porque quem sabe, quem tá aqui no segundo, se eu não faço um esqueminha pra ir falando com vocês, aí eu vou nos exemplos assim, de repente a gente tá conversando de outra coisa, daí eu puxo outro assunto quando eu vejo, então eu gosto de trazer um esqueminha pra poder falar tudo pra vocês, assim, do melhor pra vocês. Quem tá chegando agora, muito, 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 muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Andréia, Valerie, enfim, Cláudia, Valesca, Maria Regina, todas muito bem-vindas para o nosso segundo. Estou falando sobre intuição. Tá, então vamos lá, gente. A intuição, ela é algo do nosso eu superior, né? Não do nosso eu menor, não do nosso ego, né? E é um treinamento. Nós precisamos treinar, né? Treinar, deixar esse eu maior se manifestar. Como que a gente faz isso? Então, primeiro eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma fruta que ela é colhida antes do tempo, ela não tem tanto sabor, né? Existe um tempo para as coisas da natureza acontecerem, né? A fruta que amadurece naturalmente no pé, no tempo certo, e ela é colhida no tempo certo, ela está em harmonia com a sua essência e ela tem mais sabor. Uma vez eu vi eu até marquei aqui para eu lembrar de falar. Uma vez eu vi uma pregação de uma pessoa que eu achei incrível. Eu tinha as crianças pequenininhas ainda e eu falei, é verdade isso, né? Como é verdade? Ele falava assim que muitas vezes a gente escolhe, né, a profissão, chega na hora do vestibular, a gente vai escolher, né, aquilo que tá mais famoso, ou que pode dar mais dinheiro, ou que a gente tem ali, né, como um rótulo, como algo que o pai ou a mãe queira, porque aquilo que vai dar status, aquilo que vai dar poder, né? E a gente esquece, por exemplo, de numa escolha profissional, numa escolha de atuar, não quer dizer nem que você vai ter uma profissão, quer dizer, você pode ter várias, uma crescente, né? Ainda mais no mundo de hoje, você vê que são experiências que você vai passando e que você vai construindo, né, o seu profissional. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, antigamente, sobretudo, mas hoje a gente tem que tomar cuidado com isso também, se escolhia a profissão por isso, sabe? Por algo que fosse racional, ganho, uma lógica de mercado, e enfim. E aí a gente esquece que existe um eu superior que criou todas as coisas e que cada ser é criado por essa inteligência divina. E que nós viemos aqui, cada um, para realizar algo, né? Algo do nosso jeito, inclusive. Daqueles dons, daqueles talentos que você tem e que o mundo tem que conhecer. Porque cada ser que deixa de exercer aquilo que ele veio como uma pecinha de quebra-cabeça, sabe? Imagina um quebra-cabeça de bilhões de bilhões de pecinhas, que seja cada um fosse um ser humano. Se faltar uma pecinha, ele fica incompleto. Então, nós somos seres que temos uma sabedoria maior e a gente não usa para escolher nada, para nos ajudar a escolher um trabalho ou algo. A gente desconecta da nossa essência, desconecta primeiro de sermos humanos, segundo da nossa essência individual, né? Daquilo que nos caracteriza, né? Das nossas missões, do nosso propósito, do nosso chamado, dos nossos talentos,
das nossas forças de caráter, da nossa personalidade em construção, a gente desconecta, né? A gente desconecta de tudo, daí a gente quer escolher uma profissão, daí a gente escolhe a vida que tem que ter, aí muitas vezes tá infeliz, passa a vida, não evolui, né? E o tempo passa e a vida não foi realizada, entende? Então, o que eu quero trazer com intuição, primeiro a gente precisa entender qual que é o nosso papel como ser humano. Porque olha só, gente, na pirâmide humana, então vamos pegar assim, ó, nós somos Homo sapiens, de sabedoria. Nós somos seres para desenvolver o quê? Qual que é a missão do humano? Porque a pedra tem a missão de pedra, o vegetal tem a missão de vegetal, a árvore tem a missão dela, né? Os minerais têm a missão deles, cada um tem o seu arquétipo, cada um tem o seu protótipo, né? Então uma pedra, ela tem que ser resistente. Ok, então uma pedra, ela sendo resistente, ela é uma boa pedra. Porque é o protótipo dela, ela foi feita para isso. Entende que já houve uma criação? Entende que já teve algo que já foi pensado, algo que já foi elaborado, algo que fez um planeta. Eu tô olhando aqui porque eu tô com um globo aqui do lado, senão eu pegava ele, só que ele tá fixado na tomada. Algo que fez o planeta, algo que fez a Lua, algo que fez o universo, algo que imaginou tudo isso, algo que criou tudo isso, algo que já existia um projeto de humano, já existia um projeto para essa terra, já existia um projeto para um oceano, já existia um projeto para tudo, para o fogo, já existia um projeto, já existia uma sabedoria gigantesca ali. E aí, o mineral tem a função dele, o animal tem a função dele, tem um protótipo dele, tem um arquétipo dele. Só que acontece que se a gente se contamina dos arquétipos dos outros, nós não podemos ser resistentes e duros como uma pedra. Nós não podemos ser, por exemplo, alguém que gera energia como os vegetais, como a natureza é feita para gerar energia para nós, né? E ar e tudo mais. Mas é o arquétipo deles, né? Animal, ele foi feito para procriar, né? Ele foi feito para outras coisas que são animais. E a gente, quando a gente tá no arquétipo de animal, a gente passa a ser o quê? Aquele que come, dorme e procria. Não é o nosso arquétipo, entende? O nosso arquétipo, o nosso protótipo de humano é ser o quê? Que é o ápice dessa pirâmide. É a gente ter valores, ter virtudes e sabedoria. Nós somos sapiens, nós é sabedoria. Então são esferas mais elevadas. Se a gente está funcionando com outro tipo de arquétipo, a gente está deixando de ser humano. E quando a gente é humano, na nossa essência humana, a gente tem que buscar o quê? O bem maior, né? Porque quando existe, por exemplo, alguém faz algum crime, faz alguma coisa, você fala, nossa, nem parece um ser humano, né? Não é tal. Por quê? Porque nós já temos intuitivamente que ser humano é ser bom, é praticar o bem, é estar com a bondade. Só que nós, como seres humanos, nós temos que nos elevar, porque faz parte do humano, mesmo que você não queira, mesmo que ninguém queira, mas faz parte do humano. Não é aqui no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é no Canadá, é no mundo inteiro. Faz parte do humano chegar aos valores, às virtudes e à sabedoria. E isso, gente, são questões que transcendem só a nossa lógica, porque a gente trabalha com desenvolvimento de virtudes. A gente trabalha no que a gente quer se tornar como ser humano. Se a gente põe um propósito, que eu quero ser mais, tenho mais fortaleza, ou mais temperança,
ou mais, enfim. Eu quero chegar no final da minha vida tendo elevado, né, esse padrão de funcionamento, esse padrão de ação mais misericordioso, mais bondoso. Se eu tenho um padrão, vocês vão me conhecer hoje, daqui 5 anos eu tô melhor nisso, daqui 10 anos eu tô melhor nisso, o tempo tá valendo a pena, porque o meu tempo é de realização enquanto humano. O trabalho, os afazeres, a casa que você comprou, o apartamento que você trocou, tal, beleza, o filho que você teve, tudo bem, faz parte da sua vida. Mas o seu projeto humano, ele tem que ser um projeto maior. E o que tem a ver isso com intuição? O que tem a ver isso com o desenvolvimento da intuição? Porque se a gente não silenciar o nosso eu, se a gente não fizer um exercício de entendimento maior da nossa existência, nós passamos a vida no automático. E passamos a vida dando muita cabeçada. E passamos a vida errando muito. Porque a gente deixa de ter uma sabedoria que é gratuita, interior. Uma sabedoria hoje. Quem tem filho aqui pequeno, depois eu quero até saber quem tem filhos aqui. Se vocês estão querendo preparar os filhos de vocês realmente para o mundo que eles vão trabalhar daqui 10, 15, 8, 5 anos, se vocês têm filhos e vocês querem que eles sejam bons, eu acredito que todos vocês que estão aqui, né, todas vocês que estão aqui, num segundou, eu falo que eu dou muito parabéns para essa turma, porque é uma turma que lutou aí o dia inteiro, trabalhou, organizou e tal, e é filha, é janta e banho e corre e tal, e muitas vezes é corrido e põe um pra dormir e corre, tá ali no relógio, por isso que eu pus esse horário pra tentar ver se a casa tá um pouquinho mais quietinha e as crianças estão dormindo, ou estão, né, lá no seu quarto tranquilinha, pra dar tempo de vocês estarem aqui e vocês estão aqui. Então eu dou muito parabéns pra vocês, porque eu falo que vocês já são pessoas que fazem a diferença, não tenha dúvida nenhuma. Vocês já são pessoas que fazem a diferença, porque vocês querem algo a mais, né? Vocês querem entender algo a mais para levar o melhor para dentro da casa de vocês. Isso é lindo, isso é incrível, isso me dá maior força para estar aqui toda segunda-feira. Deixa eu tomar uma aguinha. Gente, tá fazendo sentido para vocês até aqui? Eu tô falando. Coloca para mim um joinha se tá fazendo sentido aqui para vocês. Como eu falo sempre, eu gosto de trabalhar com vocês aqui, de falar para vocês não só regras, mas um sentido. Eu quero que vocês entendam numa compreensão maior, porque daí fica muito mais fácil. Não adianta eu falar para vocês assim, a Gisele, excelente, ai que bom, Valesca, vai dando esse feedback, sabe por quê? Eu escuto vocês, sabe? Eu amo, se a gente estivesse aqui junto, eu ia querer escutar um pouquinho de cada um, sabe? E aí, o que você achou? O que você acha? Como que é pra você? O que faz sentido? O que te toca? Mas na internet a gente tem que ler aqui, né? Então, gente, o que acontece? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, eu vou dar 5 regrinhas pra gente aumentar a intuição. Entendeu? Não é isso. Primeiro eu quero explicar, para depois a gente ver como que faz com o filho, como que a gente pode fazer pra nós. Mas a gente tem que entender, né? Nós temos que entender um pouco a mais, um pouco além, entende? Então, o que acontece? Muitas vezes, como a gente está inserido no mundo ocidental, no mundo de muito consumo, no mundo de muita superficialidade, no mundo onde tá tudo muito frenético, a gente veio de épocas, né, muito acelerada, que a gente não podia nem pensar, né? A gente não tinha tempo para pensar. Leva, busca, traz, então aquilo assim, sabe? A vida escorria pela mão, né? Porque a gente não conseguia. Nossa, o mês voou, o ano voou, o tempo voou, e parece que eu fiz, né? E um vazio de sentido de vida, de realização, e assim, o comprar, porque daí a gente tem, e a gente busca prazer, porque prazer, diversão, prazer, diversão, né? Que a gente tá lá, né? Até o cachorrinho ele tem diversão, né? Você taca a bolinha, ele vai buscar a bolinha, volta com o ossinho, né?
Então, se a gente ficar só nisso, nós não estamos exercitando o nosso arquétipo, né? O nosso protótipo de humano, entende? Então a gente pode ter, lógico, nós podemos ter diversão, nós estamos aqui, né, para nos maravilhar, para ter uma vida de abundância, mas nós temos que lembrar dessa pirâmide, né, para que nós viemos, né, para desenvolver esse lado humano. E aí, o que eu tava falando antes para eu lembrar? Deixa eu pegar uma água aqui, gente, espera só um pouquinho, porque eu tô... Aí, deixa eu ver o que eu tava falando que eu quero lembrar agora. Eu tava falando sobre esse papel da intuição, desse eu sagrado, né, na nossa vida do dia a dia. Então, daqui a pouco volto aqui o gancho que eu ia fazer, porque daí eu saio e vou voltar. Então tá, vamos pegar com crianças, as crianças pequenininhas. Como que a gente pode começar a desenvolver a intuição na criança? Primeiro, gente, começa com uma postura nossa de vida. Porque se a gente cria criança só na matéria, se a gente cria criança só suprindo, ela não desenvolve um olhar, é só do consumo e pro eu, né? Então eu vou comer alguma coisa porque é pra mim, eu vou comprar porque é pra mim, eu vou usufruir porque é pra mim, eu não consigo transcender, eu não consigo ver a vida com os olhos da alma, eu só olho com olhos físicos. Eu olho lá um parquinho e eu vou o que eu quero brincar e usufruir desse parquinho. Eu sou incapaz de no caminho olhar como o céu tá lindo, como aquela flor é bonita, como teve um aroma, né? Como que Deus colocou um aroma, um perfume numa flor. Pra quê? Só pra doar, só pra ser amor, né? E olhar a terra, olhar uma pedra, não ver apenas uma pedra, mas ver um projeto de algo maior. Então isso é um desenvolvimento do olhar que ajuda a criança a transcender, ajuda a criança passo a passo entendendo a sua realidade, porque nós somos intérpretes dos nossos filhos. Nós somos intérpretes, entende? Eu posso pegar, por exemplo, uma garrafa e só falar para ela assim: olha só, a mamãe comprou essa garrafa, né? Ela tá super na moda. Nossa, é uma garrafa ótima, é super boa, amei. A água fica ótima para eu tomar, por exemplo. Eu posso falar. Mas eu posso dizer outras coisas. Eu posso, tô dando um exemplo super básico, gente, mas tô falando muito em relação à natureza, tá? Mas vamos supor, né, que eu tivesse comprado essa garrafa, né? Eu falo, olha, eu fiquei super feliz. Olha que incrível que essa garrafa, alguém pensou em desenhar esse modelo. E olha isso aqui, inclusive, tem uma tampa aqui, ó, que traz um emblema que é sobre energia, né? Porque essa garrafa, ela solta, né, um tratamento para a água. Olha que incrível isso, como que a natureza já tem tudo, né? Como que Deus já pensou em tudo. Deus já pensou no melhor para nós. Já existem elementos, já existem minerais que fazem bem para nossa saúde, já existe... Então, olha a água, né? Toda vez que vai tomar um banho, quem tem água em casa, gente, né? Poder tomar um banho desse elemento água. Elemento, é um elemento. Como que veio parar nesse planeta Terra? É muito lindo. É muito lindo. A dimensão da água. É muito lindo, a gente pode ir no mar e só querer aproveitar. Uhul, vou pegar prancha, vou fazer não sei o quê. Tudo bem, faz parte. Mas se você tem criança, você pode ensinar a olhar o mar de uma outra forma, né? Quanta vida tem ali, né? Que abundância que Deus é. Um peixe mais lindo que o outro, tudo isso por amor a você, por amor a nós. Vamos fazer uma oração de agradecimento. E Deus espera de nós, Deus espera que nós retribuímos esse amor. Nós estamos aqui para a gente evoluir no amor, para a gente evoluir como seres humanos, para a gente se tornar melhor, mais virtuosos, mais sábios, mais elevados,
para que a gente seja mais fraterno. É um outro olhar para o mesmo mar, entende? Então isso são frases, são pensamentos assim que estão me vindo agora para vocês como orientações, não é nem dica para vocês falarem da sua maneira, você vai falar da sua maneira, mas para mostrar para a criança, porque nós somos intérpretes, nós trazemos a realidade para os nossos filhos com nossos olhos. Então, se a gente só olha o mundo com prazer, se a gente só olha o mundo pro meu eu, pro meu ego, eu não consigo transcender, ver a magnitude que é a vida, eu não consigo transcender. E eu não consigo, ao não fazer essa transcendência, não tem como eu começar a desenvolver uma transcendência no meu filho. E se a gente começa a fazer esse caminho, fica mais fácil para a gente começar a ensinar a intuição. Lógico que a criança ela é pequenininha, mas ela sabe muito bem que existe duas vozes dentro dela. E a gente começa, sabe, não dá para dar feijoada para bebê, né? Não dá para dar feijoada para bebê. A gente faz tudo do pouco a pouco, né? Você não pode dar uma feijoada para um recém-nascido. Então a gente não pode dar uma coisa muito grande para a criança, tem que ser pouco a pouco, ela vai evoluindo. Então ela sabe, por exemplo, se você fala assim, ai, vamos, na hora de acordar, né, por exemplo, se o filho é um pouquinho mais velho, né, você vai falar, então não parece que tem aquelas duas vozes que fala assim, tá na hora de levantar. Daí vem o outro lado que fala assim, mas fica mais um pouquinho, né? Às vezes eu tenho uma tarefa para fazer. Tem uma voz que fala assim, vai lá e faz. Daí tem aquela outra vozinha que fala assim, não vai não. Deixa para depois. A criança pode começar a entender isso, sabe? São coisinhas pequenas, mas ela começa a ver que, é verdade, existe. Existe algo que fala dentro de mim, entende? Que às vezes passa batido. Por quê? Porque ela não é na razão, não é na lógica. É uma vozinha. Sabe aquela voz que às vezes você fala assim, você vai deixar um objeto, daí você fala, lá dentro é um flash de segundo, são faíscas de segundo, que você deixa um objeto num lugar e você fala assim, eu vou esquecer. Sabe? É um flash. Você nem pensou. Passou esse pensamento, você nem percebeu que passou esse pensamento. Aí você tá lá do outro lado da cidade, você fala, nossa, esqueci aquele negócio lá em casa, tarará, tarará, tarará. Né? Por quê? Porque era um avisozinho, era um aviso que já falava assim, eu vou esquecer o negócio, né? E aí a gente começa a tomar consciência de algumas coisas, que a gente tem vozezinhas que falam com a gente. Isso eu tô começando num nível básico, no nível básico. Mas, gente, eu trouxe no começo da live, desde cientistas, como psicólogos, como filósofos, como, enfim, se você pegar todos os mestres, né? Se você pegar todos, sabem que existe uma voz maior, né? Que existe aquela voz que a gente precisa silenciar para escutar, né? Jesus se retirava, Jesus silenciava, Jesus se afastava. Por isso que é importante retirar-se. Às vezes a gente precisa quietar. Lá dentro da gente tem tanto barulho, tem tanta coisa que a gente tá tomando banho, o pensamento da gente não para. A gente tá comendo, o pensamento não para. Quem tem mania, então, de deixar um monte de coisa ligada, a televisão ligada, o computador, não para, né? Como que a gente quer escutar alguma intuição? Não tem. Não tem, porque é uma entrega. Essa intuição que eu tô trazendo hoje, né? Lembrei o que eu ia falar. Eu tava falando sobre filhos. Se vocês estão aqui é porque vocês querem educar bem. E se vocês querem que os seus filhos sejam pessoas que vão estar mais elevados numa onda que tá vindo, graças a Deus, no mundo, comecem a desenvolver esse eu sagrado em vocês e nos filhos de vocês. Entende? Sabe por quê? Porque daqui para frente, sabe o que vai valer para o profissional? Não é o título dele. Não é mais isso. É o ser humano dele. Quem ele é. Quem ele se desenvolveu. O eu sagrado dele vai valer, gente. Escuta o que eu tô te falando.
O eu, ele ter conexões, ele ter sabedoria divina vai valer para o mundo. Por quê? Porque as pessoas estão procurando pessoas ricas interiormente, pessoas que tenham valores, que tenham virtudes elevadas, que tenham sabedoria de vida, que sabem que aqui é só uma passagem, entende? Então as pessoas querem se unir a pessoas assim, para fazerem projetos elevados, para fazerem sociedade diferente. Sabe por quê? Porque é a questão da fraternidade. Quando você vê que você vê algo bom, você não quer só para você, você quer para o planeta. Você incomoda sim que o mundo não está andando bem, entende? Porque não é só sobre o seu umbigo, é sobre o humano, sobre o planeta, sobre a vida. Então a gente se torna mais fraternal, nós elevamos um padrão de ação, um padrão de existir, nós queremos entregar, nós queremos servir. Então os seus filhos precisam crescer assim, sabe? Para eles estarem sintonizados com algo que também está se elevando. Apesar que a gente vê muita coisa ruim, gente, existe muita... Claro, existe o pior e o melhor dos dois mundos aqui, né? Mas existe quem está fazendo a diferença para o melhor, entende? Então que a gente faça parte disso, tá? Verdades lindas. Amém. Exato. Entendeu? Então a gente precisa... Obrigada, Maria Regina. Então, nós precisamos, gente, ter a consciência que nós podemos e devemos desenvolver esse eu sagrado em nós, sabe? E começar o nosso dia assim, sabe? Começar o nosso dia. Hoje eu tava super chateada de manhã. Eu tava desanimada, eu tava chateada, porque eu sou humana. Porque existem outras coisas que me interferem. Se eu não estiver sempre fazendo um movimento, outras energias me pegam, outras coisas surgem. Por quê? Porque eu fraquejo, porque o meu humano, né? O meu humano. E daí eu tenho que fazer um movimento contrário. Aí eu tenho que ir para aquilo que faz sentido para mim. E aí você vai, ou você vai para uma meditação, ou você vai para algo que te tira, né, daquele movimento que você estava fazendo. E às vezes a gente fica muito no nosso eu, querendo fazer da nossa maneira e dando murro em ponta de faca, sabe? E a gente esquece de, até para os nossos filhos, quando eles quiserem fazer alguma coisa, falar para eles silenciarem um pouco, refletirem um pouco e perguntarem para Deus, independente se você chama de Deus, de energia, de universo, do que for, né? Mas perguntar, pedir para Deus, me mostra, né? E tem uma frase até que Jesus faça-se em mim segundo a sua palavra, né? Se Deus nos criou, se o universo, não importa o nome que você vai dar, se existe uma sabedoria, porque nós viemos aqui, nós estamos aqui, então, poxa, se a gente pode contar com essa ajuda, por que a gente não faz? É porque a gente tem muito ego, porque a gente tem muito eu, numa sociedade super superficial, que a gente vive mais como animal do que como ser humano, entende? A gente vive na busca do prazer, poder e prazer e ter, sabe? Então, poder o leão tem também. O leão também tem prazer. Tá lá vivendo como animal. Então, nós temos que ser esses seres mais elevados. E aí, com isso, nossas atitudes podem ser mais inspiradas no divino. As nossas atitudes podem ser conduzidas por uma sabedoria que é muito maior que a nossa. Muito maior. Só que a gente precisa o quê? Silenciar. A gente precisa refletir, meditar, orar, até jejuar. Quem faz jejum, né? Eu falo que o jejum é muito bom para o corpo, mas nós não somos só corpo. É o que eu sempre falo, gente, não existe algo que você faça
que seja só para um aspecto seu. Porque se nós somos esse todo, tudo que você faz pro seu físico interfere lá no teu espiritual. Aliás, o teu espiritual não tá lá, né? Tá aqui, tá tudo junto. O que você faz lá no teu espiritual reflete no teu emocional, reflete no teu físico. Nós somos uma coisa só. Então, se a gente jejua, nós não estamos jejuando só para o nosso corpo. Legal, traz muitos benefícios para o corpo. Mas com certeza, qualquer toxina que a gente esteja no nosso corpo, também é uma toxina que está nos outros corpos. Entende? Nos outros corpos mais sutis. Então, eu falo que assim, é um desperdício do ser humano ainda não ter evoluído o grau que ele pode ser. Porque nós poderíamos ser, enquanto humanidade, humanidade que cura, que impõe as mãos, que faz cura, que faz curas à distância, como existe, né, vários seres humanos que fazem isso, mas que comuniquem, né, com outro tipo de comunicação muito mais elevada, né, que façam os tais milagres que já houveram no passado, cotidianamente. Seria possível. Seria possível, porque nós somos seres divinos. Mas a gente precisa sair do modo humano, automático, egoísta, funcional, materialista. A gente precisa ser seres divinos. E para isso a gente precisa deixar um eu sagrado falar mais alto para nós, né? Falar mesmo. Só que, como que eu vou fazer? Treinando. Não adianta falar assim, nossa, a gente precisa ficar forte na academia. Como é que eu vou fazer? Amanhã eu vou lá e já tô sarada? Não, é um treino. É um treino isso. Todos os dias, se eu me propuser a olhar o mundo de uma outra forma, pedir para que eu escute, né, esse eu sagrado, escute a sabedoria divina, né? Me mostre. Às vezes, gente, vou falar uma coisa. Deus, ele é tão suave, né? E ele é tão sábio, que ele é tão detalhista, que às vezes alguma coisa vai vir assim na sua mão, mas você tem que ter olhos para ver. Porque às vezes umas coincidências vão acontecer, só que se a gente estiver muito pilhado, muito acelerado, a gente não percebe. Sabe? Porque nós estamos num outro ritmo. Então nós precisamos realmente focar, número 1, no nosso autodesenvolvimento enquanto virtudes humanas, valores elevados, buscar sabedoria, né? Melhorar como seres humanos. Segundo, para nós e para os nossos filhos, olhar a realidade com olhos de eternidade, não com olhos de consumo da matéria, do prazer, da existência terrena. Isso faz parte, mas não é tudo. Exatamente, escutar o sagrado, silenciar. E o terceiro, gente, ponto é treinarmos a nossa transcendência. Treinar. Parar. Deixar o silêncio. Muitas vezes a criança, por exemplo, desde pequenininha, eu falo que a criança com 1 ano, ela precisa também aprender a ouvir o silêncio. Ir num lugar bem silencioso, ou à noite, como tá tudo quietinho, e fazer para ela assim, olha, escuta o silêncio. Isso é super importante. É um dos aspectos que eu trabalho no desenvolvimento infantil, de pequenininho. Entende? E tudo isso vai construindo esse interior, sabe? Da criança. Ela entender que ela é um ser divino, que ela é única, que não existe ninguém como ela na vida. Né? Então, não tem por que ela querer imitar ninguém, que ela tem os seus dons, ela tem os seus talentos, que ela pode, o que ela vai contribuir. Semana passada até fiz um post, um Reels, na verdade, que eu tava falando que muitas vezes a gente pergunta, o que você vai ser quando crescer? O que você quer fazer quando crescer, né? Que a gente poderia perguntar assim, o que você vai servir com a sua vida quando você crescer? O que você pretende doar com a sua vida quando crescer, né? Porque o que você vai ser, né? O que você vai fazer, né? Entende?
E esse é o movimento, gente, que está acontecendo no mundo, tá? Então, assim, se vocês escutar o silêncio, isso mesmo, escutar o silêncio é super importante. Super importante. E olha, como é difícil a gente silenciar por dentro, né? Como é difícil a gente silenciar por dentro. Tenta ficar 30 segundos em ponto zero. Assim, você não pensar em nada. Olha como a gente tem que se educar. Zerar. É tão acelerado a nossa mente, ainda mais com a internet, com tudo isso, porque são muitas informações, né? E muito rápida. Então, muitas crianças estão tendo problemas porque usam muito eletrônicos. Então, mães que estão reclamando mesmo que as crianças estão ansiosas, que elas estão nervosas, que aí junta má alimentação, aí junta um monte de coisa, leva no psiquiatra, leva no neurologista, daí a criança, né, quase que é medicada e tal. Daí eu falo, pelo amor, não medica não, vamos mudar todo o sistema que você vai ver que vai melhorar. Por quê? Porque o eletrônico, ele traz muita... a síndrome do pensamento acelerado, com muitas informações, e isso causa, né, vários problemas na criança, nos adultos. Então a gente precisa parar e ver um propósito. Por isso que eu comecei, né, esse nosso encontro hoje falando disso, sabe? Falando desse entendimento de um propósito. Se alguém chegasse para você e falasse assim, quem é você? Quem é você? Ó o ronquinho da Lilica. Pra quem tá aqui no segundo, gente, eu tenho uma cachorrinha que fica roncando e ela tem uma lhasa ápsila, mas ela tem o focinho curto, né? Então ela ronca e aí não tem jeito de eu tirar, porque ela abre a porta e vem. Então, assim, quem é você? Daí, assim, o que acontece? Se vem essa pergunta para nós, qual que é a tendência atual, né? Eu sou fisioterapeuta, eu sou médica, eu sou nutricionista, sou professora, né? Tal, ou senão pega um documento, né? Eu sou aquele número de RG, eu sou aquele número do CPF, né? Eu sou quem eu sou. Quem eu sou. Quem é você? Entende? Então, esse tipo de pergunta é importante. Quem eu sou? Né? Que ser humano eu sou? Mas daí é bom a gente se basear em algo que é proposto para nós. Que é proposto para nós, seres humanos. Nós, seres humanos, temos que ser seres humanos de valores, seres humanos virtuosos, de virtudes humanas e seres humanos sábios. Então eu tenho que trabalhar nisso. Entende? Com qualquer profissão que você tenha. A profissão é um meio. O trabalho é um meio de você exercer isso para o outro. Não importa o trabalho que você fizer. Não importa. Qualquer um. Desde que você tenha o desenvolvimento humano. Porque se você não tiver o desenvolvimento humano, de nada vale. Entende? Lá no tempo que era das charretes, das carroças, que não tinha nem carro no mundo. Hoje nós desenvolvemos. Hoje tem Ferrari, tem, enfim, tem um monte de carro. Ok, a tecnologia desenvolveu, mas o ser humano desenvolveu? Não sei se o carroceiro daquela época era uma pessoa que tinha mais valores e virtudes do que hoje uma pessoa que está dirigindo sem julgamentos. Eu estou só dando um exemplo, entende? A tecnologia se pode deixar gravada? Deixo, querida, vou deixar gravada sim, vou deixar gravada. A tecnologia, ela desenvolveu, mas e o ser humano? E o ser humano? Entende? Então, desenvolvimento não é medida em tecnologia, né? Ok, tá, vai, volta, dá, vamos para tudo quanto é lugar aí, descobrir o universo e tal, beleza, excelente, mas e o ser humano? Entende? Você consegue, se a gente falasse assim, olha, me traz 10 exemplares de seres humanos desenvolvidos como
no seu protótipo de humano, no seu protótipo de humano, seres elevados, de virtudes, de valores e sábios. E era para ser o comum, porque esse é o pedido, esse já é o que pensaram para nós enquanto espécie ser. Já foi pensado isso. Nós já temos essa divindade, nós já temos esse espírito, nós já temos esse algo para fazer. Já é a nossa missão, de todo ser humano. Pronto. O trabalho, o meio, a forma que você vai fazer é seu. Né? Tanto faz, você pode uma hora estar sendo fotógrafa, cozinheira, tanto faz. Mas é esse o teu propósito, evoluir enquanto ser humano. Entende? E aí, o que é valores e o que são virtudes? Então, assim, para às vezes dar essa diferença aí, o pessoal não entende muito o que seria, né? Eu costumo dar um exemplo, assim, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma tia lá que tá doente, tá? E aí, uma sobrinha, vamos supor, se propõe a tratar da tia, porque sabe que a tia é muito rica e que a cuidar dela porque ela tá interessada na herança. Ela vai lá e cuida dessa tia porque ela tá interessada na herança. Aí vamos supor que uma segunda pessoa, ela vai cuidar dessa tia porque ela gosta muito da tia. Porque, nossa, imagina, ela como sobrinha, jamais ela vai deixar a tia sem cuidar. Imagina, né? Eu vou porque é o certo de eu fazer isso. Eu vou fazer porque isso bate em mim. É o certo de eu fazer. Não tenha dúvida, eu vou fazer isso por ela. E o terceiro, a terceira pessoa. Ela vai cuidar dessa tia tão naturalmente quanto ela cuidaria de todas as pessoas que passam pela vida dela em qualquer situação que precisam da ajuda dela. Pode ser no prédio que ela mora, pode ser porque faz parte dela. Ela nem pensa. Ela não tá pensando porque é o certo de fazer. Não, ela tá pensando porque ela é assim. Só esse terceiro aspecto é virtude. O primeiro aspecto, que a pessoa foi fazer lá por interesse, mas ela cuidou. Cuidou bem. Ela exerceu só uma habilidade. Ela tinha uma habilidade de cuidar. Mas não tinha valor nenhum, não tinha virtude nenhuma nela. Ela só exerceu a habilidade dela. O segundo exemplo foi um valor. Ela fez por um valor, ela acredita que é correto. É correto fazer aquilo. Eu vou, imagina, hoje eu vou lá, hoje é sexta-feira, eu vou ficar com ela final de semana. Não, eu vou, é correto. O terceiro, que é uma virtude, ela nem pensa. Porque é tão natural. Assim como a abelha faz o mel, é natural. É natural, ela não pensa para fazer. Porque é natural ela ser assim. Aí já virou uma virtude humana. Entende? Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados, não é nem para ter habilidade, não. Nós somos chamados para ser pessoas de valores, sermos pessoas virtuosas e desenvolvermos sabedoria. Isso já está no nosso protótipo, como seres humanos, já está no nosso protótipo. Nós não estamos saindo da linha. A nossa essência é essa, assim como a pedra, a essência é ser resistente. Entende? Então, essa é a nossa essência, já é a nossa essência, é só conectar. É só conectar a nossa essência. Isso é a nossa essência, a essência das crianças, a essência de todos os seres humanos. Então, por isso que eu falo que a intuição, essa intuição que eu quis trazer aqui, né? Não a intuição intelectual, não aquela dos sentidos, né? De a gente perceber, mas essa intuição de uma voz maior, de um eu superior, dessa conexão com o sagrado, né? Daquilo que não nos cabe nem a competência do entendimento, que nós somos formiguinha de açúcar para entender a manifestação da vida, né, no universo todo. Mas cabe a nós, pelo menos, fazermos aquilo que nos é pedido. A nossa resposta para a vida ser uma resposta elevada. E para isso, a gente caminha junto com um grande aliado, que é uma intuição.
mas não a intuição baseada nos nossos medos, nas nossas crenças limitantes, nos nossos tabus, nos nossos desejos, porque daí a gente tá trabalhando com o nosso eu que não tá curado, entende? Então a gente precisa trabalhar o nosso eu sagrado, e para isso a gente precisa ter o nosso eu curado. Se a gente entende a nossa existência, as nossas dores, ressignifica, perdoa, eleva, limpa, vê nas nossas profundezas os nossos egoísmos, as nossas invejas, né? Tudo aquilo que é baixa frequência em nós. A gente começa a entender que nada daquilo serve para nada, começa a analisar, começa a limpar, começa a transcender, começa a ver que a vida é para viver em outra forma, né? De doação, de gratuidade, de transcendência, de serviço, é outro movimento, porque a natureza é abundante, a vida é abundante, Deus é abundante. A gente começa a fazer diferente. E a gente começa a sintonizar com essa outra frequência, começa a sintonizar com coisas mais elevadas, outras coisas elevadas começam a acontecer na vida da gente. E a gente começa a falar, opa, mas para isso a gente precisa se curar, né? Então é importante a gente silenciar, ter sabe? Vai uma hora numa grama, num gramado, quietinho, sabe? Tenta respirar, né? Eu falo que nós somos envoltos do divino, porque nós estamos, eu sinto assim, nós somos como uma célula de um corpo gigantesco divino. E nós estamos envoltos de tudo, assim. E células com células, assim. E a gente é envolto com tudo, porque o ar tá em volta, ó. Tá em volta de mim e tá dentro. Você tá fora e tá dentro. Sabe? Então isso aqui é só uma representação. O corpo é só uma representação. Entendeu? É uma energia condensada. Condensou, formou o corpo. Mas só. Sabe? Então, nós somos seres de energia que nem tá aqui. A aura é muito maior, a energia é muito maior, sabe? Então nós precisamos nos curar. Por isso que quando a gente fala assim, todos somos uma célula doente de um corpo é grave. Entende? Então, se eu melhoro, eu tinha muita dificuldade quando eu tinha uns 16, 17 anos que eu escutava isso. Eu falava assim, não, pera lá, não entendo isso. Eu era nova, né? E eu falava assim, como que uma pessoa melhorando melhora o mundo? Como uma pessoa melhorando o mundo eleva? E como que uma pessoa piorando o mundo piora? Eu não entendia, eu tinha 16 anos. Mas vocês entendem? Como uma pessoa melhorando, você melhorando, amanhã o mundo eleva. O mundo eleva. Pensa no corpo, que se cada um fizer a sua responsabilidade enquanto célula, o corpo ajuda a sarar. Isso é comprovado, até energeticamente é comprovado. Então nós precisamos nos curar. Brilhar essa luz divina, brilhar, fazer seres, lares, sabe? Que tenham luz, irradiem, que essas crianças cresçam, que a gente faça, sabe? Cada vez mais pessoas e que isso vá mudando e tá mudando. Tem muitas pessoas que estão conectadas com isso. Esse final de semana teve um evento lindo, lindo, lindo do Pedro Superto, do Pastor X, que, sabe, o mundo está indo também para esse caminho. Não é só para o lado ruim, gente. Não é. Então conectem os seus filhos, sabe, com algo maior também, para que eles entendam que é uma era do ser, é uma era da autenticidade, daquilo teu propósito, daquilo que você tem de melhor para contribuir, para você se conhecer, sabe? Os jovens, as crianças, eles precisam desenvolver o autoconhecimento, a sabedoria divina, ser pessoa rica por dentro, rica de valor, porque daí é um ser humano que contribui, ele contribui onde ele estiver trabalhando.
na empresa que ele estiver trabalhando, e provavelmente ele vai buscar empresas ou trabalhos, ou enfim, o que ele fizer, não importa, mas que sejam luz também, porque ele acredita em algo maior e ele quer deixar isso, ele quer fazer isso, porque ele tem a fraternidade, entende? Então é isso. A intuição, ela vem de um modo de ser. Não adiantaria eu chegar aqui no início da live e falar para vocês como desenvolver a intuição se a gente continua funcionando da maneira que não é nem o sapiens, nem o sábio, nem isso nem é valorizado na nossa sociedade, né? Virtudes e tal, não é a bola da vez, mas é a essência, não adianta, entende? Então por isso que eu quis trazer para vocês, como eu sempre faço na segunda-feira, eu trago uma reflexão para que a gente possa se entender enquanto ser humano, porque quando aquela frase que eu falei lá no começo, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então eu gosto de clarear o porquê. O porquê. Porque se a gente entende, você fala, ah, tá, entendi. Por que que é importantíssimo o silêncio? Por que que é importante desenvolver virtudes nos meus filhos? Por que esse caminho? Por que que então a maneira de eu me realizar enquanto humano não é ter a profissão XYZ, é ser uma pessoa de valores, de virtudes? Vocês entendem por quê? Aí fica mais fácil para fazer, fica mais fácil para conectar os filhos com o divino. Exatamente. Isso se faz no dia a dia, gente. No dia a dia, sabe? Antes de comer, que seja, sabe? Agradecer pelo alimento. Pensar ali na cor do alimento, né? Como que uma cenoura tem aquela cor, um tomate tem aquela cor, de onde que vieram as cores? Uma vez eu pus nos meus stories, falei, faça uma enquete com as crianças pequenas, que eu amo as respostas delas, né? Amo. Aí eu falei assim, faça uma enquete com as crianças pequenas, pergunte para elas de onde que elas acham que vieram as cores do mundo, né? As cores da grama, as cores foi um barato. Então, na verdade, a criança precisa entender, né, que para aquela cenoura estar ali, precisou da água da chuva, precisou da terra, precisou do sol, precisou do ar, precisou só de elementos divinos, que não fomos nós que criamos, né? Nós não criamos a terra, nós não criamos o ar, nós não criamos a água, nós não criamos o sol, né? Podemos agradecer a pessoa que foi lá, plantou, colheu, né? E ainda nos proporcionou isso. Mas a terra, ela dá. Ela dá. Coloca aí, faz com a criança, compra um vasinho desse tamanhozinho aqui, ó. Coloca lá uma sementinha, todo dia ela vai amar ver a sementinha brotar. É vida. Vida que nós não criamos. Isso já vem do divino. Isso já vem de Deus. Quer sabedoria maior? Numa semente. Tem uma sequoia. Numa semente já tem o fruto que ela vai dar. Com sabor e com cor e com formato. Gente, se não vê Deus nisso, pelo amor de Deus, não tem como. Numa semente, já tem a forma, já tem o tamanho, já tem a cor, já tem a sabedoria. O pássaro, final de tarde, ele já sabe o que ele tem que fazer, para onde que ele tem que voar, onde que ele vai. É lindo. As andorinhas que migram, é lindo, o mundo é lindo. É muita sabedoria divina, ó, me arrepia. Eu vejo muito Deus na natureza, me tô arrepiada. Enfim, queridos, estamos chegando no final desse encontro, do nosso segundo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês têm alguma pergunta para fazer, como é que foi? Tá todo mundo quietinho aí. Tem gente que entrou agora, né? Cris entrou agora, Cris Borges, a Barbizinha. Olha, Barbizinha, gente. Será que é a Barbie? A Barbizinha entrou agora. Hoje o segundo. Oi, Maria Regina, foi maravilhoso. Obrigada, Maria Regina. Louvado seja Deus. E
Vocês que estavam aqui, gratidão também. Eu vou deixar salvo ali no feed, tá? Por enquanto o Segundou tá ficando salvo. Então, compartilhe se você acha que essa mensagem foi importante para você. Oi, quem tá falando? Ai, a Valessa, estética humanizada, tudo bem? Olha só, se você acha que essa mensagem foi importante para você, se você gostaria que outras pessoas vissem, se você lembra de alguém, ou se você gostaria que mais pessoas tivessem acesso, né, a esse nosso bate-papo aqui. A hora que estiver lá no feed, fica à vontade de marcar nos comentários, colocar o que você mais gostou. Isso ajuda a distribuir para mais pessoas. Não estou ganhando nada com isso, não tenho lucro com isso nenhum. Faz parte do meu projeto aqui, de estar levando luz, né, num mundo que está tão ainda obscuro, né, com tantas coisas que a gente no dia a dia vê, sente, passa, compartilha, e a minha forma de ajudar é essa também, né? De trazer aqui na segunda-feira algo que seja bom e inspirador para a vida de vocês, com as crianças que eu tanto amo, mas não tem como trabalhar com as crianças sem trabalhar com os adultos que tomam conta das crianças. Então, o meu trabalho é com essas mamães queridas, lindas. Meu filho de 5 anos perguntou: mãe, se dinheiro não traz felicidade, por que você fica feliz quando recebe? Eu ri de nervoso, não esperava pela idade. Olha só, meu filho de 5 anos. Então, olha só que legal, né? É legal essas coisas. Eu amo essas perguntas que vêm, essas trocas aqui. Então, olha só, interessante aqui, eu levanto 2 pontos, tá? Eu sei que pega a gente de surpresa, muitas vezes a gente não tem resposta na hora, mas nada impede. Você ativa a notificação, não havia visto você ainda. Ah, tá bom. Uhum. Aí, vamos lá. Depois você pode pôr até no teu sininho lá para marcar quando entra postagens, né? Então, gente, quando acontece alguma coisa com criança que a gente não tem resposta na hora, o que eu costumo dizer é o seguinte: não tem problema, você passou um tempo, passou um dia, passou meia hora, passou 2 dias, você pode voltar naquele assunto com a criança, porque ela está aprendendo, entendeu? Então a gente pode voltar, no caso desse exemplo, a gente pode voltar e falar assim: filho, você lembra aquele dia que você falou para mamãe: mãe, se dinheiro não traz felicidade, por que você fica tão feliz quando ganha tal, 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 né? Então, pode voltar e conversar a respeito, tá? Então, assim, primeiro, vou falar rapidinho aqui, porque não é o motivo da live, mas já que veio, eu vou falar sobre esse assunto, tá? Primeiro, a gente tem que ter bastante cuidado com a energia do dinheiro, porque muitas vezes a gente foi criado e a gente cria filhos com paradigmas, com frases, né? Tipo, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, ou dinheiro não traz felicidade, ou quem tem dinheiro não presta, enfim, uma série de coisas, e que é errado, porque a gente está criando quase que uma aversão ao dinheiro, né? E o dinheiro em si, ele não é bom nem ruim. O dinheiro é o dinheiro. O que vai fazer ele ser bom ou ruim é a mão em quem ele tá. É o ser humano que está administrando ele, que é bom ou ruim. Entende? Se eu sou uma pessoa generosa, se eu sou uma pessoa que eu entendo que a vida é algo além, talvez se eu for bilionária, eu não vou querer ter 50 tipos de lancha diferentes, 80 helicópteros decorados, cada um de um jeito, ou não sei o quê. Talvez o meu movimento seja de ajudar a miséria, trazer dignidade para outras pessoas e eu ter um conforto normal, entende? É o ser humano que faz o dinheiro ser bom ou ruim, né? Esse é o primeiro ponto. Então a gente precisa entender que o dinheiro não pode ser uma energia
de ruim, uma energia de como se a criança fosse criada, ou a gente também, com aquele preconceito do dinheiro, sabe? Como o dinheiro quem tem é porque roubou, quem tem é porque, sabe, tem aquela coisa ruim. Então isso não é legal. Então o dinheiro é legal sim, ele é muito bom, ele é ótimo. Ele é a moeda nossa aqui de viver no mundo, né? Ele que proporciona. Agora, mais bonito do que isso, eu falo que é o trabalho. Porque muitas vezes os pais falam assim, gente, tô saindo do tema da live, mas só para fazer esse finalzinho, tá? Em função dessa frase que veio aqui. Muitas vezes os pais falam assim, olha, a mamãe tem que trabalhar, papai tem que trabalhar, porque senão não tem dinheiro para comprar as coisas aqui para vocês, não tem dinheiro para comprar as coisas da casa, não tem dinheiro para ir no shopping, não tem dinheiro para comprar presentinho, então a mamãe vai trabalhar porque precisa ganhar dinheiro, né? E aí, gente, mesmo não sendo tema da live, mas eu vou falar porque eu acho que é super importante. Tá passando um conceito do quê? Você trabalha para ter dinheiro. E lembra nessa live que a gente tá aqui por um propósito maior? Que nós estamos aqui para desenvolver valores, virtudes, sermos pessoas mais sábias. E o trabalho é um meio que a gente executa isso em prol do outro, que a gente está servindo com a nossa vida alguém ou várias pessoas. Que até na outra live da segunda-feira eu falei isso também. Não importa o serviço, você sempre está lidando com o humano. E se você faz isso de forma elevada e bonita, essa é a maior realização. O dinheiro é consequência do seu trabalho bem feito. Então você não está indo trabalhar para ganhar dinheiro. Você está indo trabalhar para realizar a sua missão como ser humano, porque o trabalho enobrece o ser humano. Você está indo ajudar pessoas. O papai está indo, vamos supor que tem uma loja de consertar computador. O papai está indo trabalhar porque eu vou ajudar hoje muitas pessoas que tiveram problemas com os computadores deles. E o papai é ótimo em consertar computadores. E as pessoas ficam muito felizes quando eu conserto da forma mais rápida, melhor para elas. O que você está educando o seu filho? Que o trabalho é elevado. Consequentemente, você recebe o dinheiro. E você fica feliz porque você realmente pode fazer uma viagem, sabe? Mas a tua felicidade maior não é o ganhar o dinheiro. A tua felicidade maior é a tua realização. Entende? Através do seu serviço, através do seu trabalho. Aí a consequência é o dinheiro, né? Então, mesmo que não tenha, desculpa, eu entrei porque estava passando e gosto de psicologia, sempre procuro ser equilibrada com meu filho, mas respostas sem preconceitos, é verdade. Querida, fica super tranquila, não tem nem que pedir desculpa, imagina, fica tranquila. E outra coisa, eu tô falando isso porque você aqui, com certeza, essa sua frase também tá servindo para várias pessoas, porque é uma coisa muito, muito comum de acontecer, muito comum. Que bom que você gosta de psicologia, então acho que vai lá, volta, conversa com ele, ajusta coisas, porque a gente sempre tá aprendendo, né? A gente sempre tem que aprender, a gente sempre tá evoluindo. Eu tô evoluindo, vocês estão evoluindo, todo mundo tá evoluindo. Então ajusta as questões, né? Mas a criança, ela tem isso, ela tá sempre ligada, né? Ela tá sempre ligada o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. É uma frase que eu costumo dizer é o seguinte, que a gente não ensina o tempo inteiro, o tempo todo, mas a criança aprende o tempo inteiro. Ela está aprendendo o tempo inteiro. Ela não desliga o olho da gente, né? A gente pode não estar ensinando nada, mas que ela está ali olhando e aprendendo tudo, porque é assim, né? Ela precisa aprender a viver. E aí ela vem com umas perguntas, e essas perguntas muitas vezes nos chegam assim, nossa, eu nem tinha reparado, né? Nossa, eu nem percebi que eu agi assim, né? Nossa, será que eu tô agindo assim, né? Então a gente se pega nisso, faz parte. E filho é uma grandiosa oportunidade da gente se melhorar como pessoa. Grandiosa oportunidade, né? Muitas pessoas, quando têm filhos,
começam a pensar a vida diferente. Porque surge uma responsabilidade muito grande com uma outra vida. E quantas pessoas se desenvolvem muito mais depois que têm filhos, porque começam a entender que eu não posso mais fazer isso, né? Ai, olha, agora eu vou me educar, agora, né? Olha, e é bacana. Então, são despertar, né? Que a gente tem várias fases da vida, mesmo quem não tem filhos são evoluidíssimos também, não quer dizer nada. Mas estou falando que muitas pessoas com a maternidade passam por essa vivência também. Ou não, tem pessoas também que não muda nada e que tá aí, né? Vamos dar prazer, poder e ter, né? Que também não é o caminho correto para a gente poder viver nesse mundo como Homo sapiens, como seres que têm que buscar sabedoria. Então, para vocês que entraram agora, nós falamos sobre intuição, um tema super importante. Eu acho que todos que estavam aqui tiveram aí essa troca, né? Eu fico muito feliz de estar aqui nesse Segundou novamente, com temas tão elevados. Dou parabéns para vocês que estão aqui à noite, numa segunda-feira. Com certeza vocês têm propósitos muito grandes para a vida de vocês, para pararem o que vocês, né, o cansaço e tudo mais, e priorizar, se elevar para serem melhores mães, pais para os seus filhos e elevar seus filhos também. Nossa, é muito incrível isso, eu fico muito feliz, muito grata e espero que vocês, quem não assistiu, vai lá, assiste, comenta, coloca assim um Instagram, distribui mais pessoas, a gente pode fazer, né, um leque aí de emanar essa luzinha aí para mais pessoas também, tá bom? Gente, uma super boa noite, muito obrigada pela presença de vocês, passa super rápido, isso, fala para as clientes mamães, para quem tem mãe, né, que muitas vezes fica tão angustiada no mundo de hoje, né, um mundo tão incerto, com tantas questões escolares e tal, mas olha, o ser humano evoluindo, tudo ele dá jeito. Então a gente precisa priorizar o ser, desenvolver aquele ser, porque o restante tudo ele dá conta. Ainda mais se ele tiver sintonia com o sagrado. Enfim, tudo muda, o sentido da vida muda, por que ele existe muda, e aí as coisas se tornam mais fáceis, entre aspas, com mais responsabilidade, porque daí você enxerga a vida de uma outra maneira e você quer transformar, você quer ajudar, mas você não tá escravo das coisas, entende? Você tem mais liberdade, tá bom? Então, minhas amadas rainhas aqui, né? Mamães rainhas que estão até aqui agora, eu vou despedir de vocês, que vocês tenham uma noite muito feliz, muito abençoada. Façam silêncio, lembra do silêncio, lembrem das crianças contemplarem, entenderem o dia a dia, o divino no dia a dia. Essa lua cheia tá demais hoje, gente. Até li sobre essa lua hoje. Tá incrível para ter um papo sobre intuição, tá? Em cima. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira e a gente se vê pelo Insta ali, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gratidão, beijo, um abraço bem gostoso para cada uma de vocês, tá bom? Beijo.